Vamos lá, aguardando o primeiro a entrar. Boa noite, professora. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, graças a Deus. Não, tá bom. Só muito calor mesmo, né? Nossa, e como? E Mas como tá calor? e nada de chuva aí, né? Para pelo menos deixar a gente esperançoso, né? Então, ali em Novo Tacolumi choveu hoje cedo. Ai, gente, que bênção. Que bom. E aqui em Rio Bom fechou também o tempo. Aham. Aqui teve um momentozinho que ficou assim, parecia que ia ficar nublado, mas aí já não funcionou Já muito, não, esquentou. sabe? É, É, a gente tem que se virando conforme dá, né? pior. Você está trabalhando para lá? Eu tô na casa dos meus pais, e a minha mãe tem uma facção, aí tô Aham, trabalhando com ela. entendi. Ainda bem, pelo menos você fica no meio de gente conhecida, né, Fernanda? Sim, graças a Deus. É. Fernanda, eu já vou começar a gravar porque a aula não é muito curta, tá? Então a gente já vai falando aí conforme eles entrarem, a gente vai Tá, admitindo eles, tá bom? tá bom, professora. Qualquer coisa, você me pergunta aí, eu paro e te explico, ok? Tá bom. Bom, então, olha, vamos dar continuidade a esses vermes chatos, né? Que a gente já tinha falado na aula anterior, falamos da tênia, e agora vamos falar de um outro parasito não menos importante, que é o Schistosoma mansoni, tá? Também é um outro verme, então, ao qual a gente chama de verme chato, porque ele pertence ao mesmo filo que a tênia, tá? Então, dentro de uma classificação maior lá, nós temos também o Schistosoma sendo aparentado da tênia, tá? Então, por isso que a gente coloca aqui, né, todas essas características gerais que também foi apresentado em relação a ter essa característica do verme que está dentro do filo Plateumintes. Então, Schistosoma segue também algumas coisas que são partilhada, então, essas características entre eles, tá? Mas aqui, quando eu chego a falar aqui, né, nessas classes, nessas classes de plateumintes, como nós já falamos de Céstoda, que era as solitárias, agora nós vamos tratar do Schistosoma mansoni, que ele, então, está dentro dessa classe aqui que a gente chama de tremátoda, tá? Então, vamos ver, então, esse verme, então. Então, aqui, diferente, então, da tênia, né? Aqui, a classe desse verme, tudo bem, Silvia? Então, esse verme, ele vai pertencer à classe tremátoda, tá? Mesmo reino, mesmo filo, mas quando chega aqui para lidar com a classe, o Schistosoma mansoni está dentro da classe tremátoda. Aqui, vindo mais essa classificação, né, certinha, até a gente chegar no gênero que é o de nosso interesse, que é o Schistosoma, e a espécie que é o Schistosoma mansoni, então, tá? Bom, para a gente falar nesses vermes aí, nesses tremátodas, então, tá, gente? A gente chama eles de digenéticos, tá? São digenéticos e tá dentro lá daquelas explicações onde a gente fala lá, eu acho que eu cheguei a mandar alguma coisa que era para vocês verem aqueles termos, né? E a gente tem dentro dessa classe tremátoda os vermes que são digenéticos. E digenéticos nada mais é que esses vermes, então, eles vão precisar de mais de um hospedeiro também, tá? Então,
Além disso, eles vão possuir alguns órgãos de fixação, tá? E propriamente aí para o xistossoma, nós vamos ter então órgãos de fixação como sendo estruturas em forma de ventosa, tá? Então vamos ter uma ventosa oral e uma outra ventosa que a gente chama de acetábulo, tá? Ou então a gente pode chamar de ventosa ventral. Mas essa segunda ventosa, tá? Que ela fica mais ventral, né? Mais abaixo, elas têm esse nome específico. Bom, temos aí, principalmente, olha, temos duas subfamílias, não vou ficar aí, porque na enfermagem, lógico que vocês não vão ter que ficar explicando para o paciente ali, né, de vocês, que existe duas famílias, mas isso é importante para a biologia. Então, portanto, fica aqui registrado, então, a presença dessas duas famílias, mas a de nosso interesse, que parasita principalmente os humanos, nós temos essa família aqui, tá? Então, xistossoma é um gênero, portanto, de interesse médico, então, bastante grande. O que ele causa? É a popular chamada aí de barriga d'água, tá? Mas ela tem um nome mais específico que é chamado de xistose. Também pode ser chamado mal do caramujo, uma vez que o caramujo é um dos hospedeiros, então, desse verme também, tá? E lembrar que atinge milhões de pessoas, principalmente quando a gente fala, principalmente a nível do continente africano, eles têm, assim, uma grande incidência, então, desta doença ocorrendo, tá? No Brasil também temos isso também, uma vez que nós temos esse caramujo também aqui no nosso país, tá? E que ele é adequado a ser o hospedeiro, então, intermediário desse verme. Bom, quem é o xistossoma? Olha ele aí, então, tá? Tudo bem, Juliana? Esse xistossoma, então, vamos mostrar como é que ele é e apresentar esse formato, então, né? Que é o que nos interessa também. Então, nós temos aqui... Oi, professora. Tudo jóia? Temos aí, então, o formato desse verme, tá? E que ele apresenta várias fases de vida também. Então, a gente tem que conhecer todas as fases de vida. Então, uma delas, é lógico, nós temos aqui o adulto, né? Que é o que a gente dá mais importância, porque, né, a gente pode visualizar bem, então, esse verme, como que ele é, apesar de ser muito pequeno, tá, gente? Então, a gente mais, dependendo do tamanhozinho, a gente até visualiza, mas que é difícil a gente enxergá-lo aí, né, livre, né? Então, olha, nós temos o macho e a fêmea, onde nós temos aqui, olha, o macho por fora e a fêmea está aqui dentro. E a gente já vai explicar o porquê disso também, tá? Além dos adultos, então, que é o macho e a fêmea, nós temos a estrutura do ovo, né? Logo depois do ovo, então, nós temos saindo desse ovo uma outra forma, que depois nós vamos ver, que é o miracídio. Aí depois nós temos também, olha, a cercária, que é um momento importante. Então, aqui mais mostrando essas fases bastante importantes, que é ovo, a cercária e o verme adulto. Então, machos e fêmeas separados. O que a gente não via na tênia. A tênia era um único indivíduo que ele tinha os dois órgãos reprodutores dentro de um único verme. Aqui não. Aqui nós temos o macho e também temos a fêmea aqui dentro. Então, como nós falamos que esses vermes também têm órgãos, então, fixadores, né, para eles se fixarem no seu hospedeiro, a gente pode ver certinho aqui essa estrutura, então, da ventosa, né, que é a ventosa oral, e logo mais abaixo a gente vê uma outra ventosa,
que é o acetábulo, ou então a ventosa ventral, tá? Vamos passar. Pronto. Então, olha lá. Temos aqui de novo, olha. Então, mostrando sempre aqui, o macho vai apresentar esse corpo fendido, tá? Como se fosse uma fenda. A gente falou que esses vermes são chatos, tá? Então, ele possui uma fenda, um canal por todo o corpo, tá? Porque, olha lá, o nome normalmente de cada animal que a gente trata, ou de vermes que a gente trata, normalmente esse nome ou vem do grego ou vem do latim, e ele está associado a alguma característica desse animal. E xisto quer dizer fenda e soma corpo. Então, quer dizer que o xistossoma nada mais é que um possuidor de corpo, um corpo, né, de um verme que possui uma fenda. Então, se a gente olha aqui, ou então nessa anterior, a gente vê que ele é chato. Ele é chato, mas ele forma uma canoinha, gente, tá? Pelo todo o comprimento do corpo, a gente nota isso. E a fêmea, olha lá como ela se aloja aqui dentro do corpo do macho. Fica sempre assim, professora? Não, ela não fica direto dessa forma, tá? Mas a gente encontra bastante eles nessa conjuntura aqui, tá? Então, normalmente e principalmente eles ficam assim quando eles vão se reproduzir, tá? Por quê? Porque aqui dentro que ele vai, então, soltar o material genético dele para inseminar essa fêmea. Então, por isso que ela se aloja aqui para receber, então, esses gametas, então, para fertilizar os ovos que ela produz, então, tá? Bom, então tem esse corpo fendido, o macho, diferente, apesar da fêmea parecer, gente, redondinha, mas ela é chatinha também, tá? Ela também é chata, ela também tem ventosa oral, ela também tem o acetábulo, tá? Só que ela não fica com esse corpo fendido. Isso é característica do macho, tá? Mede cerca de 1 centímetro, de cor esbranquiçada, e esse tegumento, isso é, o revestimento corporal, é recoberto por minúsculas projeções que a gente chama de tubérculos, tá? Se a gente vê aqui, olha, ele é meio que ásperozinho, tá? Apresenta, então, essas duas porções aí do corpo dividido, né? Onde a gente encontra a ventosa oral e a ventosa ventral, então, que é o acetábulo. E a posterior, né, que se inicia logo após a parte ventral. Então, nós temos a parte anterior e o restante do corpo, então, será a parte posterior, tá? Então, olha lá, nessa parte posterior que nós temos aqui do corpo, né, desse xistossoma, é que nós vamos ter, então, o canal ginecófero, que nada mais é que essa canoinha. E lá dentro a gente tem esse canal, que é o quê? Dobras laterais do corpo no sentido longitudinal. Então, logo depois do acetábulo, olha, ele já começa a formar esse fechamento, esse dobramento do corpo, então, tá? Então, isso para deixar essa fêmeazinha aí toda albergada, né, protegida. Então, serve literalmente de uma casinha aí também para ficar com essa fêmea e para quê? Com o intuito de fecundá-la, né? De fertilizá-la, então. Aqui, olha, esôfago bifurcado ao nível do acetábulo, né? São mais características aí realmente para quem vai trabalhar, então, identificando insetos, trabalhando em um laboratório, tá? Aqui não muito importante para a enfermagem, mais importante, então, para a biologia, tá? Então,
Logo atrás do acetábulo, a gente temos as massas testiculares, então, né? Que daí são os locais onde vai se abrir o canal ginecóforo e esse verme não possui um órgão copulador, né? Não existe um órgão, um pênis ali que vai, então, penetrar na fêmea, tá? Então, normalmente, olha lá, os espermatozoides, os gametas, então, passam por canais diferentes e que se abrem, né? Vão sair por esse poro genital que está lá dentro do canal ginecóforo e aí vão alcançar essa fêmea, tá? Então, bem simples mesmo. Aqui, olha, fêmea medindo em torno de 1,5 centímetro, então ela é maiorzinha do que o macho mesmo, não parecendo, tá, gente? Mas ela pode ficar acomodada ali de forma que literalmente isso está dizendo em questão de comprimento, tá? Apesar dele ser achatado, parecer mais largo, mas a fêmea sempre é maior, tá? Vamos ver aqui. De cor mais escura, por quê? Porque normalmente ela sempre está muito nutrida, tá, pessoal? Eles então ingerem sangue desse hospedeiro e normalmente quem precisa de muito mais sangue ainda é a fêmea, porque é ela que é reprodutiva, ela que vai então maturar esses ovos e vai precisar de muita energia. Na metade anterior também nós vamos ter a mesma coisa que os machos, a ventosa oral e o acetábulo. Em seguida teremos então o útero, né? A vulva e o útero, onde são os locais, as estruturas então de reprodução, tá? A metade posterior é preenchida pelas glândulas vitelogênicas, né? Ou vitelínicas e o sebo, que são aí órgãos também que auxiliam, então, na produção dos ovos, então, tá? O ovo, qual é a morfologia do ovo? O ovo, olha lá, mede cerca de 50 micrômetros, né? O que é importante para que vocês guardem é o seguinte, que ele tem uma característica típica. E qual é? Se vocês olharem, vocês vão ver esse espinho aqui, que é característico de estar aqui numa partezinha, então, desse ovo, que nada mais é que chamada de espículo, tá? Que parece um espinho. Isso é muito característico. Quando, então, já visualiza esse ovo dessa forma, pronto, tira e queda. É um ovo de xistossoma, então, tá? E esse espinho, ele sempre está voltado, olha, para a parte de trás, então, para a parte posterior do ovo. Temos aqui um pouquinho mais afilado, a parte, então, posterior é essa maiorzinha, e nós temos esse espinho voltado para trás, então, tá? Bom, o que vai caracterizar um ovo maduro é a presença do miracídio lá dentro. Então, nós já podemos, olha aqui, esse aqui a gente já vê uma delimitação aqui, já está ocorrendo essa embriogênese, então, desse embrião que está lá. E aqui a gente vê ainda com maior clareza, então, olha, afastando da casca desse ovo, esse miracídio lá dentro se desenvolvendo, tá? Então, olha, o miracídio formado é visível pela transparência da casca do ovo encontrado já nas fezes. O miracídio apresenta forma cilíndrica, que é esse aqui, olha, tá? Com dimensões bem maiores do que o ovo era 50, ele já mede 180 micrômetros, tá? E apresenta as células epidérmicas, onde se implantam os cílios, tá? Então, ele vai ter cílios aqui nesse revestimento epidérmico dele. Por quê, gente? Porque esse ovo vai cair na água e, saindo desse ovo, nós vamos ter o miracídio. E esse miracídio precisa de estrutura para se locomover dentro da água, que serão esses cílios que vai bater, então, se movimentar para ele nadar e achar o seu primeiro hospedeiro, então.
Tranquilo até aqui, pessoal? Bom, então vamos lá. Aqui a gente vê esse ovo e olha aqui como a gente pode ver com clareza esse miracídio desenvolvendo aqui dentro desse ovo, tá? Bom, logo após, então, vamos supor, esses ovos são eliminados pelas fezes e essa pessoa contaminada faz o cocô no meio ambiente. Da mesma forma que a gente tratou algumas parasitoses, essas fezes também atingem um ambiente aquático, gente. Atingiu lá, esse ovo libera, então, esse miracídio e esse miracídio procura o seu primeiro hospedeiro, tá? Quem é esse primeiro hospedeiro? Nós temos um caramujo que é do gênero Bionfalaria, tá? Que é esse aqui, olha, pequenininho assim, redondinho e que a gente vê, olha, a conchinha dele bem retinha. Apesar dele ser espiralado, ele não é como um outro caramujo aí que a gente vê, que é aquela conchinha comprida. Ele é fácil de ser identificado por essa característica aqui, que ele é bem retinho. Uma volta por cima da outra, sem fazer aquele biquinho que a gente costuma ver em outros caracóis, tá? Então, é o gênero Bionfalaria. Qual gênero? Aqui no Brasil, o qual esse parasito veio e conseguiu se adaptar, porque nós tivemos esse parasito vindo de fora, tá, gente? Também trazido do continente africano, como muitas outras parasitoses, durante o período de colonização e de escravidão, né? De trazer aquelas criaturas lá que estavam no sossego para cá, para o Brasil, para serem escravos, eles já possuíam essas parasitoses, tá? E chegando aqui, nós não tínhamos esse caramujo que era igual ao de lá. Mas o que aconteceu? O caramujo que nós tínhamos aqui serviu também para esse parasito. Portanto, esse parasito se adaptou a esse hospedeiro intermediário. Então, nós temos presente até hoje este parasito aí, né, tendo aí incidências de doenças, tá? Bom, e a cercária, que também é uma outra forma. Então, não vamos ficar detendo a tamanho, tá, gente? Mas essa cercária é isso aqui, olha, tá? Esse formatozinho aqui. Temos duas aqui. Normalmente essa cercária se apresenta dessa forma e tem uma característica que ela tem uma caudinha e essa caudinha é bifurcada, tá, gente? Bifurcada e essa cercária ela também já apresenta ventosas, tá? Elas estão presentes, também é a ventosa oral, que apresenta as terminações das camadas glandulares, para quê? Aqui no caso, essas ventosas, elas vão servir, então, para que elas se fixem, então, no segundo hospedeiro e iniciem a sua penetração no segundo hospedeiro, tá? Então, vai ter 4 pares de pré-acetabulares, 4 pares e tal, isso não é tão importante. O importante é vocês saberem que a cercária, ela tem uma estrutura que é uma ventosa, que ela vai conseguir se fixar, então, no hospedeiro, que será o hospedeiro definitivo, para que ela possa fazer a penetração para dentro do corpo desse hospedeiro. Outra característica é que essa cercária, ela tem, então, essa cauda aí, né, bifurcada, então, tá? Vamos ver o que mais aqui.
A ventosa, ó, ela é muscular, por isso que ela consegue fixar na pele do hospedeiro nesse processo de fixação. Logo, pessoal, que essa cercária encontre o seu hospedeiro, ela se fixa ali e inicia o processo de penetração, porque aqui, diferente de ingerir essa cercária, ela vai fazer a penetração através da pele, tá, gente? Então, o que que acontece? Logo, então, ó, que ela consegue penetrar, ela vai perder essa cauda. Vai ficar somente com essa parte anterior, então, tá? Então, a perda da cauda no processo de penetração e ela não apresenta órgãos definidos, servindo apenas para quê? Para a movimentação dessa larva onde? No ambiente aquático. Foi para isso que a cauda foi necessária. Também para ser uma estrutura de locomoção para ela chegar até esse hospedeiro definitivo. Então, vamos lá. Então, vamos ver esse ciclo biológico. Como que funciona, então, o ciclo de vida desse hospedeiro, tá? Então, ele é do tipo heteroxênio, tá? Isso quer dizer o quê? Que ele vai utilizar 2 hospedeiros de diferentes classificação ali, né? De diferentes tipos. Que é o quê? Nós temos um caramujo e temos o ser humano, tá? O caramujo é um invertebrado e o hospedeiro definitivo é um homem que é um vertebrado, então, tá? Então, olha lá. Os hospedeiros intermediários são os caramujos, tá? Desse gênero aqui, não é qualquer caramujo, tá, gente? Então, sempre bom vocês deixarem sempre isso frisado, tá? Em uma resposta. E o hospedeiro definitivo, o homem. O ovo do Schistosoma mansoni é eliminado, portanto, pelas fezes desse indivíduo infectado, entram em contato com a água, os ovos vão liberar quem? Aquele miracídio que tem cílios e que vai nadar na água. Estimulados pelos seguintes fatores. Esse ovo vai ser estimulado a liberar esse miracídio desde que essa água tenha temperaturas mais altas. E se a gente olhar em termos de Brasil, nós não temos temperaturas muito baixas aqui no Brasil. Nosso país é um país tropical, né? Subtropical. Então, nós temos condições de temperatura apropriadas para esse inverno, tá? Então, luz intensa, então que esteja claro, né? A luz também é necessária e também oxigenação da água. Não é, então, relacionado a uma água, então, que esteja propriamente poluída que nós vamos ter, tá? É lógico que diante do caso da gente ter xistossoma ali, essa água ela não vai ser própria, né? Ela não vai ser uma água que então, destinada realmente à natação, ou seja, o que for, tá? Mas não que ele necessariamente vai, porque oxigênio, gente, tem que ter em água mais ou menos limpa, né? Mas desde que nós temos a presença, então, deste caramujo em água, é um ponto de alerta em relação a se deixar nadar nesse local ou não, tá? O tempo de penetração, assim que eu tenho, então, esse miracídio foi liberado do ovo, né? Porque tinha condições aqui para sair desse ovo, ele vai o quê? Vai entrar, então, aonde? No primeiro hospedeiro dele, que é o intermediário e é o molusco. Então, o tempo de penetração desse miracídio é em torno de 10 ou 15 minutos, ele está dentro do molusco. Pensem da seguinte forma, se eu tenho um monte de ovo numas fezes lá, gente, vem, não é só um miracídio que pode entrar em um caramujo, eu posso ter vários miracídios entrando em um mesmo caramujo também, tá?
Pensem sempre dessa forma. Demora 10 ou 15 minutos, entrou no caramujo. No molusco, o que vai acontecer com o miracídio, gente? Após perder seus cílios, porque ele não precisa mais nadar, ele está dentro do caramujo, então ele vai se transformar em quê? Em um esporocisto primário, que por poliembrionia, que é um tipo de reprodução, ele vai originar o quê? Esporocistos secundários, ao qual a gente chama esses esporocistos de rédeas, ou então ovotésteis, tá? Mas a gente chama de rédea, tá? Entrou dentro do caramujo, ele sofre uma reprodução, se transforma em rédea. Pronto. Miracídio, por sua vez, olha lá, dão origem a quantos? Olha, cerca de 100 a 300 mil cercárias depois. Lógico que não é o miracídio em si, mas o miracídio que se transforma aqui em rédeas, e essas rédeas passam ali por outras reproduções que vão gerar tudo isso aqui, gente. Então, muitas cercárias depois livres e que vão deixar o caramujo. E estas vão parasitar o homem, penetrando na pele ou mucosa. Mucosa por quê? Porque às vezes você não entra só com o corpo, gente, né? Então, essas cercárias, se você entra, engole água, pode entrar por mucosa de nariz, mucosa de boca, tá? E elas podem penetrar por essas mucosas também. Então, olha lá. Depois da penetração, a cercária, depois que ela penetrou, então, na mucosa do segundo hospedeiro, que é o definitivo, que é o homem, tá? De acordo com aquele anterior, que ela se prende, né, para poder fazer a penetração. Ela penetra e logo que ela penetra, ela perde a cauda, né? A gente tem aqui essa cercária saindo do caramujo de monte. Deixa eu só falar uma coisa. O que acontece com o caramujo? Gente, elas vão sair. O caramujo tem um corpo mole. É só a casquinha dele que é dura. Mas ele é um invertebrado. O que acontece? Eles saem pela pele ali do molusco. Se for muitas cercárias que estão saindo do caramujo, elas podem matar o caramujo, tá? Podem matar. Se for pouca, até pode ser que ele consiga se estabelecer. Mas se for muitas cercárias que saírem de um caramujo, é lógico que esse caramujo vai morrer, tá? Então, saindo dali, elas penetram, então, no seu hospedeiro, que vai ser o definitivo, que é o homem. Penetrando, perde a cauda e ela passa a se chamar de esquistossômulo. Ali, o que acontece? Esse esquistossômulo vai, então, entrar na circulação. Assim que ele entra, ele já encontra um vasinho. Entrou no vasinho, gente, vai correr a circulação. Ele não precisa nada mais. Ele vai sendo levado por essa circulação sanguínea e vai passar por pulmão, coração, artérias mesentéricas e sistema porta, que é onde ele quer chegar, gente, tá? Sistema porta e todo aquele sistema, então, de veias e vasos importantes que nós temos ali, que fica entre o fígado e o intestino, então. Vamos lá. Continuando, então, olha, temos aqui os esquistossômulos, quando chega ao fígado, então, apresentam um ganho de biomassa exponencial. Isso é, eles aumentam muito, porque eles tinham que estar menorzinho por causa da penetração, para penetrar pela pele. Então, tem que ser muito pequenininho mesmo. E se tornam, tá, gente? Aqui tá escrito errado, tá? Tronam aqui. Então, se tornam machos e fêmeas, porque eu tenho um monte, e um monte deles podem ser machos e podem ser fêmeas ali. O que vai acontecer? Migram, então, para os ramos terminais da veia mesentérica inferior,
principalmente na altura da parede intestinal do plexo hemorroidário. Que depois a gente vê a figura, vocês vão ver que está ligado ao intestino, porque a intenção é mandar esses ovos depois para o intestino, gente, para que eles sejam eliminados, tá? Maturação sexual em torno de 35 dias da penetração, então, da cercária, a gente já tem esses machos e fêmeas aí adultos, gente, tá? E já acontecendo, então, a reprodução e a ovipostura, isso é, a eliminação de ovos. A fêmea já está colocando esses ovos, então. Os ovos, após passarem da submucosa para a luz intestinal, então, passar desse plexo para a mucosa intestinal e entra na luz intestinal, ele vai estar no meio das fezes. E aí vai acontecer o quê? Lógico, vão ser eliminados com as fezes, então, tá? Bom, o tempo entre a penetração cutânea e o aparecimento de ovos na fezes de 3 a 4 semanas, então, né? Que é o que a gente disse aqui, ó, 35 dias. Isso vai depender também, né, desse hospedeiro, pode ser menos, pode ser mais, em torno desse período. Aqui, olha lá, isso que eu queria mostrar, então, essa figura para que vocês percebam, né? Uma vez penetrado, passado por pulmão e chegado no fígado, olha aqui para onde que eles vão se estabelecer, esses machos e fêmeas, tá, gente? Porque daqui ela elimina e esses ovos vão vir para onde? Aqui para o intestino, tá? Muito próximo, porque aqui os machos e as fêmeas podem se alimentar de sangue, que é o nutriente deles, e aqui, então, nós temos os ovos sendo eliminados, então, através das fezes, tá? Aqui, olha, mostrando melhor ainda também, olha, toda essa ligação que a gente tem do local de preferência, então, desse parasito e o local dos ovos, então, de eliminação, que é aqui, os ovos de xistosoma vão sair com as fezes. Aqui mostrando, olha, um pouquinho desse ciclo, né, como ele acontece, então mais visual para facilitar para vocês, tá? Então, a gente tem um homem que deixou as fezes, essas fezes tinham ovos, esses ovos caíram na água, que é um ambiente de água, tá, gente? Ovos caíram na água, esse miracídio foi liberado, o miracídio tem cílios e nada, alcança o caramujo. No caramujo, então, ele se transforma, olha, se divide em rédeas, né? Olha como que ele aumenta, então, o número. Olha quantas cercárias uma rédea é capaz de produzir. Então, se eu tenho muitos miracídios entrando aqui, eu tenho milhares depois de cercárias saindo deste caramujo, tá? O resto do corpinho desse caramujo está aqui dentro, tá, gente? Aí, o que acontece? Essas cercárias ficam livres na água, tá? E a gente vai explicar um pouquinho mais qual é a condição dessa água também, para que essas cercárias saiam do corpo do caramujo, porque ela não é boba, tá? Se tiver muito frio, ela não vai sair do corpo do caramujo, porque daí a tendência dela é morrer em um ambiente de água fria, tá? Então, ela liberada de boa ali, ela vai atingir, então, o seu hospedeiro definitivo, que é o homem. Entra na pele, entra pela circulação, passa ali, ó, pulmão, coração, até ela chegar, então, no fígado. E aqui nós temos uma cercária, e eu passei um traço aqui para vocês terem noção que ela tem essa cauda bifurcada, que serve para ela nadar, mas assim que ela se fixa no seu hospedeiro definitivo, ela perde a cauda e só isso penetra no seu hospedeiro e assim que ela penetra, ela se chama esquistossômulo, então.
Aqui também, gente, esqueminha para vocês se deliciarem depois, ver o que é melhor compreensivo, né, que é mais compreensível para vocês, tá? Então, vamos ter ali um homem doente ao final ali, né? A gente mostra até aqui, ó, os vasos do intestino, que é onde estarão, então, esses vermes adultos se reproduzindo e próximos ali, então, do intestino. Gente, se não der tempo, o restante que falta aqui, tem umas coisas para discutir. Eu vou continuar gravando, tá? Vocês não precisam entrar, uma vez que não é obrigado a entrar, mas eu vou deixar essa segunda sessão gravada para vocês, para que vocês acompanhem depois, tá? Porque também não é certo só mandar e tem coisas que realmente eu quero dar uma explicada melhor, que eu acho que é mais fácil para vocês do que depois vocês só terem acesso ao arquivo, né? E só ler, tá? Então, tem algumas coisas ainda aqui para discutir, para falar, não é muito mais que devem ser explicadas mais adequadamente, ok? Já está acabando, então eu desligo e daqui a pouquinho eu acabo de gravar. Não prometo que vai já, porque daqui a pouco eu vou gravar essa, então, logo que eu acabar de gravar, eu não sei se eu consigo anexar já. Às vezes dá o horário de eu entrar com a outra turma também, tá bom? Ok? Eu até tinha aula com a biologia para fazer agora o segundo horário, né? Eu nem deveria gravar, eu tenho que entrar para fazer, então, uma revisão para o ENAD para eles. É essa que ficou o segundo horário, então, para eles fazerem, né? Mas eles nem entraram aqui nessa primeira aqui, então fica um pouquinho complicado. Mas eu vou gravar rapidinho e já chamo eles para fazer o ENAD, então. Tudo bem, gente? Oi, quem tá aí? Ah, não acredito! Gente, te liberei sem ver teu nome. Cara, então a gente entra daqui a pouco, fazer o quê, né? Não, fazer o quê? Tá bom? Então eu deixo para gravar um pouquinho mais tarde, para todo mundo ficar aí sabendo. Gravo então um pouquinho mais tarde, mas que vai estar disponível o restante da Parasito lá para vocês, tá? Vou fechar, tá? E chamo só a sua turma então, tá bom, Carlos? Tá. Até mais então, gente. Obrigada, tá? Até mais. Tchau, tchau.